E diz assim a palavra do Senhor. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Ainda antes de nos sentarmos, olha à sua volta, saúde as pessoas à distância. É o meu desejo que todos possamos sentir a alegria da presença de Deus, a companhia da Igreja. Podemos ficar sentados. Lá em casa, há aqueles que assistem pela internet. Se ainda não saudou as pessoas que estão à sua volta, faça ou diga bom dia. O meu propósito nesta manhã, neste tempo, é com este texto que nós abrimos, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 4 e 5. Nós, ao encontrarmos os sonhos de Salomão, e ainda antes dos sonhos, ao encontrarmos os sacrifícios de Salomão, estas duas palavras vão ser importantes hoje, sacrifícios e sonhos. E ao encontrarmos os sacrifícios de Salomão, ao encontrarmos os sonhos de Salomão, reconhecer uma tendência de sermos fundamentalistas com aquilo que nós fazemos e fatalistas com aquilo que a vida faz em nós. É o título desta mensagem. Somos geralmente fundamentalistas com aquilo que fazemos e fatalistas com aquilo que achamos que a vida faz em nós. E a solução para não sermos fundamentalistas com aquilo que fazemos, e já vos vou falar mais acerca de como é que podemos ser erradamente fundamentalistas com aquilo que nós fazemos, e a solução para não sermos fatalistas com aquilo que achamos que a vida faz em nós, porque também não é bom. A solução, como não deve ser uma grande surpresa quando estamos numa casa de oração, a solução é sempre Jesus. E por isso gostaria que nesta manhã nós pudéssemos olhar para Jesus como a solução para não ser nem fundamentalista com aquilo que eu faço, nem fatalista com aquilo que eu acho que a vida faz em mim. E se Jesus é podermos confiar numa promessa que faz o que nós gostaríamos de prometer, mas não conseguimos fazer. O que é que Jesus deve significar na nossa vida nesta manhã? É que nós podemos confiar numa promessa que faz por nós aquilo que geralmente nós gostamos de prometer, mas não conseguimos fazer. E por isso, vamos pedir ao Senhor que nesta hora Ele nos dirija, que me guie na pregação da Sua Palavra, que a eficácia do Espírito Santo, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, que a eficácia do Espírito Santo seja completa, porque todos nós temos as nossas necessidades nesta manhã e Deus tem um plano. Nós acreditamos mesmo que não só Deus existe, Deus tem um plano para nós que existimos também. E um plano individual para cada pessoa que está aqui nesta manhã. E é por isso que vamos orar nesta hora. Deus Pai, nós temos uma grande alegria por chamarmos-te Pai. Tu és um Pai que não falha. Temos visto isto nas últimas semanas. Quando nós abrimos a Tua Palavra, Senhor, nós encontramos coisas incríveis, mas também reconhecemos que nos debatemos, lutamos contigo, Senhor. Muitas vezes não queremos, mas temos dificuldade em aceitar o poder de a palavra que lemos. E por isso é que nesta hora eu te peço que tu me possas usar, Senhor, como um instrumento que não atrapalhe na vontade que tu tens de valer cada pessoa que está aqui nesta manhã. Nós somos um povo comprado pela cruz do teu Filho, como acabamos de cantar, e somos um povo diverso. É bom fazer parte da Igreja, porque a Igreja é aquilo que o mundo sonha ser e muitas vezes não consegue. Nós não somos as pessoas iguais que estamos aqui. Algumas nem sequer nascemos no mesmo país. Não temos o mesmo dinheiro na carteira. Não temos a mesma experiência. Não temos as mesmas raças. Não temos necessariamente os mesmos géneros. Temos circunstâncias tão diferentes e acreditamos que tu
como és o Criador do Universo, tens um propósito para cumprir na vida de cada pessoa nesta manhã. Ó Senhor, aqueles que estão abatidos, que eles possam ser levantados pela Tua Palavra nesta manhã. Aqueles que se calhar estão demasiado levantados no seu orgulho, que eles possam ser abatidos para se ficarem humildes. Se é o meu caso, faz isso acontecer na minha vida. Se é o caso de qualquer pessoa, faz isso acontecer. E nós pedimos-te ainda porque acreditamos que em todo o tempo a Tua Palavra não regressa para Ti vazia e há pessoas que ainda não Te conhecem e a Igreja é o lugar que atrai estas pessoas para Te descobrirem como Pai. Se alguém está aqui nesta manhã e não Te conhece, que Te possa conhecer. Se alguém ouve a emissão pela internet e não Te conhece, que Te possa conhecer. Porque a vida eterna é conhecermos-Te. Pedimos tudo isto, pedindo que Tu perdoes as nossas falhas, os nossos pecados, mas que nos amarres perto de Ti nesta hora, com toda a atenção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos voltar a colocar os nossos olhos no texto, verso 4 e verso 5. O rei Salomão tem sido a nossa inspiração para uma série de mensagens acerca do discernimento. Nós temos estado a estudar o discernimento. Há várias maneiras de definir o que discernimento é. Podemos falar em sabedoria, mas é uma palavra que provavelmente não usamos tanto hoje. Mas discernimento também é compreender a realidade como ela é. E nenhum de nós gosta de pensar que não compreende a realidade à sua volta. Nenhuma pessoa, acho que posso generalizar, gosta de receber volta e meia uma cotovelada e dizer não entendeste, não é bem isso. Nós gostamos de pensar que Deus nos deu a capacidade de compreender a realidade à nossa volta. E mesmo aqueles que não acreditam em Deus gostam de pensar que têm capacidade suficiente para compreender a realidade. Nós estamos a falar em Salomão e Salomão é um exemplo de sabedoria. Como já vimos no passado, a sabedoria de Salomão não significa que ele é perfeito. O único exemplo de sabedoria perfeita na Bíblia é Jesus. É o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nunca pecou e porque Jesus é o próprio Deus. Temos outros bons exemplos de sabedoria, é óbvio que nunca estão ao nível de Jesus. Salomão é um grande exemplo de discernimento, de sabedoria, mas como nós sabemos, ele também falhou. Mas agora, neste capítulo 3, que estamos a estudar no primeiro livro dos Reis, o objetivo é elogiar Salomão. E por isso mesmo é que escolhemos durante meses estarmos a estudar Salomão, porque precisamos de discernimento espiritual, precisamos de compreender a realidade à nossa volta. Salomão vai a Gibeão, 5 milhas norte de Jerusalém, no território da tribo de Benjamim, e Gibeão era o lugar onde estava o tabernáculo. O tabernáculo é o antepassado do templo. O tabernáculo foi aquilo que se construiu durante a época em que Moisés estava a sair do Egito. E nessa altura, lembram-se, todos aqueles que já leram o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, sabem que quando se ultrapassa ali Êxodo e entra sobretudo em Levítico e Números, são textos com muitas indicações acerca não só das leis, como do culto. E aí somos apresentados ao tabernáculo. Então, o tabernáculo tinha ficado em Siloé, mas Siloé tinha sido saqueado. E desde que Siloé tinha sido saqueado, ele estava neste lugar de Gibeão. Tendo em conta aquilo que nós já vimos nas semanas anteriores, sabemos que o templo ainda não estava acabado. Salomão estava a construir o templo que David queria, o seu pai queria ter construído. Salomão estava a construir. A questão é que, enquanto o templo não estava acabado, nós vimos que o texto nos diz que Deus condescendia com uma forma de adoração do seu povo, os judeus, que não era a forma ideal, porque eles usavam os altos. Os altos eram lugares que se destacavam na natureza e queimavam incenso. Portanto, eles usavam formas que não eram as formas que Deus deseja para nós o cultuarmos. Mas Deus condescendia porque o templo ainda não estava terminado. Então, nós podemos olhar para esta circunstância em que Salomão vai até Gibeão e podemos compreender como, se calhar, era o compromisso possível Salomão ir até Gibeão, ao tabernáculo, entre aquela condescendência que Deus tinha, com uma forma de adoração que não era a ideal, e a herança, a tradição histórica hebraica. Diz-nos o texto, aí no verso 4 também, que são 1000 holocaustos.
E os 1000 holocaustos não quer dizer necessariamente que eram 1000, que eles estavam a contar 999.000, terminou. Mas quer dizer, como nós às vezes dizemos, usamos o número 1000 para dizer foram muitos. Foram muitos os holocaustos que foram feitos. Salomão não seria a pessoa que estaria a fazer os próprios holocaustos, os próprios sacrifícios, mas como o rei que era a pessoa que garantia que esses sacrifícios iam mesmo acontecer. Só para nós termos uma ideia do que é que isto significava, porque estamos a falar de uma época que já foi há milhares de anos. Deixem-me usar uma analogia. Do mesmo modo como quando um Presidente da República visita outro país, geralmente ele não vai sozinho, mas há uma comitiva. Por exemplo, não é incomum que um Presidente da República que visite um país leve, por exemplo, empresários consigo, para que o país que está a ser visitado possa ser um país com o qual o nosso país estabelece negócios. Então, para terem uma ideia, Salomão a ir até Siloé significava que provavelmente a nobreza ia com ele. Isto tudo deveria levar cerca de uma semana. Era como se fosse um grande feriado nacional. Só para termos a ideia do impacto disto. Um ambiente de devoção tão intensa talvez tenha excitado Salomão e talvez tenha tornado a noite de Salomão menos sonolenta. E o facto é que o verso 5 nos diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. E o facto é que é dito que o comentarista Matthew Henry diz uma coisa que já vimos há umas semanas, que geralmente o acesso de Deus a nós é melhor quando nós não estamos a atrapalhar com os nossos sentimentos ligados. Então, já vos falei nisso noutros domingos, aqui vemos então a antecâmara do verso 5, que há umas semanas falámos, a acontecer. Portanto, todos aqueles que já tiveram problemas de sono sabem o estrago que a ausência de sono provoca. No entanto, isto é interessante, Deus muitas vezes vai usar o sono na nossa vida, porque quando eu durmo, está a Bíblia a sugerir, é mais fácil Deus fazer alguma coisa comigo. Porquê? Porque quando eu durmo, eu não atrapalho com aquilo que acho. Quando eu durmo, eu não atrapalho com aquilo que quero. Quando eu durmo, eu não atrapalho com muitas coisas que, quando estou acordado, tendo a atrapalhar. Então, o que o texto nos está a dizer é que para que a nossa vida seja saudável, e de certa maneira, para que Deus tenha uma ação eficaz na nossa vida, é preciso nós descansarmos. E isto aplica-se, por isso vos falava, a todos aqueles que já passaram por momentos em que, por alguma razão, não dormiram bem, sabem o quão disfuncional a nossa vida se pode tornar. Porque isto é um pequeno paradoxo, uma pequena ironia, se quisermos. Para que a nossa vida seja saudável, nós precisamos de ser diariamente anestesiados através do sono. Para que eu possa ser eficaz e trabalhar bem, convém que eu tenha estado sem trabalhar, dormindo. Para que a minha vida possa ser saudável, convém que haja uma ocasião em que eu não faça nada. Para que eu possa agir bem, convém que haja uma época que eu não haja coisa nenhuma. É por isso que o descanso é tão importante, queridos irmãos, o descanso é tão importante, que ele é um mandamento. E já me ouviram muitas vezes a dizer isto. Se descansar fosse fácil, não era um mandamento. E nós achamos que descansar é fácil. Mas deixem-me dizer, descansar não é nada fácil. É das coisas mais difíceis na nossa vida. Porque descansar pressupõe a ideia que eu não vou atrapalhar com as convicções de que sou eu que faço o mundo girar. Agora, este sermão não é acerca de descanso, mas é para compreendermos que se tu não descansas, é muito improvável que venhas a ser uma pessoa com discernimento. Porque atrapalhas a possibilidade da tua vida ter verdadeira inteligência, julgando que a qualquer altura tu podes pôr o teu cérebro a funcionar. Julgando que a qualquer altura podes pôr o teu coração a funcionar. A coisa mais inteligente que nós fazemos quando descansamos é reconhecer que quem manda em tudo é Deus, ao mesmo tempo que reconhecemos também que para nós vivermos debaixo da bênção da única pessoa que controla todas as coisas, que é Deus, nós precisamos de saber parar. Precisamos de saber estar calados. Precisamos de saber estar quietos. O sono, nesse sentido, é uma imagem de bênção que está aqui a acontecer. Ao mesmo tempo, nós não podemos separar a relação que existe entre duas coisas. Que relação é essa? Salomão dedicou-se a Deus através da sua devoção.
E agora é Deus que se dedica a Salomão através do sonho. Então estes dois movimentos no texto são bonitos. Eles trazem uma simetria dançante muito bonita. O primeiro movimento é como se fosse um bailado. O primeiro movimento é Salomão indo ao encontro de Deus através dos sacrifícios que faz. Isso é fantástico. Mas há um segundo movimento, que é o movimento de resposta de Deus a Salomão. Que é Salomão responde a Deus através dos sonhos. E pode já estar a calcular onde é que eu vou querer chegar com isto daqui a nada, mas eu digo-te já. Não basta o nosso esforço, muito bem intencionado, de nós irmos até Deus. Não basta nós sacrificarmos em coisas excelentes na nossa vida. É preciso que Deus venha também até nós. Salomão é um homem notável, ele está ali a fazer sacrifícios 1000, isso é fantástico, mas ele precisou que, do mesmo modo como ele foi até Deus em sacrifício, Deus fosse até ele através de sonhos. E esta reciprocidade no texto é maravilhosa. Preciso de vos falar muito sucintamente acerca de sacrifícios e de sonhos. E isto dá pano para mangas. Aliás, quero fazer-vos um pedido que nos últimos tempos temos feito. Se existe alguma pergunta que tu queiras colocar, nós vamos pedir-te que tu escrevas para geral@igrejadalapa.pt, geral@igrejadalapa.pt e coloques a tua pergunta. Claro que se for uma pergunta mais pessoal, mais individual, tu podes e deves colocá-la aos diáconos ou aos pastores. Nós estamos cá para isso. No entanto, se for uma questão acerca do texto, então traz até nós. Porquê? Porque nós, na reunião de quinta-feira, a reunião de quinta-feira tem também o propósito de poder mexer em questões. E eu quero agora até, permitam-me dizer isto, quero ser, não levem a mal a expressão, mas quero escarafunchar aqui só um bocadinho. Sabem que uma das coisas que não nos faz bem é que muitas vezes nós estamos a ler o texto bíblico e há perguntas que estão a sair e que nós não permitimos que elas sejam feitas. E elas adormecem logo ali. Quando tu estás a ler o texto bíblico, se há uma dúvida que tu tens, por favor, honra a dúvida que tu tens e coloca em comunidade. Porque quando a comunidade tenta responder, e eu não te posso dar nenhuma garantia que sei responder às tuas questões, mas quando a comunidade tenta responder, tu és abençoado e outras pessoas que podem ter uma dúvida parecida são abençoados também. Sabem porque é que muitas vezes nós temos problemas a acumularem-se na nossa vida? Porque quando eles eram ainda pequenas dúvidas, nós não as colocámos. Sabem quando é que nós vamos colocar as questões muitas vezes à igreja ou aos outros na nossa vida? Só quando eles já se tornaram grandes tragédias. E o que eu te quero dizer é, se tu tens questões acerca do texto, coloca. Porque o texto bíblico, quando é pregado, ele pressupõe um diálogo entre eu que estou a falar e que tu podes responder. Que naturalmente não fazes agora, mas que depois podes fazer com a tua vida através das perguntas que tens. Portanto, não deixes que pequenas questões que tu tens hoje possam crescer para um grande desastre daqui a algum tempo. Okay? Portanto, se tens alguma pergunta, faz. Tenho aqui 2 assuntos vastos e eu tenho de ser breve, porque temos de terminar o culto, idealmente, não levando muito mais do que 10 minutos. Quero falar-vos rapidamente em sacrifícios. A palavra hebraica para sacrifício é korban. E sacrifício tem 2 conteúdos muito importantes. Uma parte, o sacrifício tem a ver com consagração, com oferta, com dedicar alguma coisa a Deus. A outra parte, o sacrifício, tem a ver com expiação. E quando nós falamos expiar, estamos a falar em pegar num mal que fizemos, e ao assumirmos o mal que fizermos, a alcançar perdão. Então, isto significa que sacrifício é uma coisa positiva, porque nós estamos a fazer uma oferta a Deus, mas depende de um facto que é negativo, que é o nosso pecado. Nós falhamos, nós erramos. E a necessidade que nós temos de reconhecer que falhamos, que erramos, que pecamos, diante de Deus, para emendarmos o nosso erro, para emendarmos o nosso pecado, recebendo da parte de Deus o seu perdão. E esta parte de expiação não pode ser dissociada daquilo que um sacrifício é. Por outro lado, o sacrifício é também eu dedicar alguma coisa a Deus, eu separar algo do seu contexto habitual para o serviço exclusivo a Deus. E este é o elemento de consagração. Deixem-me dar o exemplo um pouco óbvio, porque como tivemos 2 casamentos, aliás, eles estão na conta do YouTube, tem sido interessante, né? As pessoas gostam de ver casamentos, então andam a ver o casamento da Kelly e do Rodolfo,
e o casamento do Carlos e da Jéssica, não é? E então, são cultos públicos, não temos nada a esconder, são casamentos, são cultos a Deus. Quando as pessoas casam, elas consagram-se uma à outra. O mesmo acontece, por exemplo, quando um pastor é tornado pastor, ele é consagrado, portanto, há uma dedicação de algo. E estas duas modalidades, a consagração e a expiação, fazem parte de um sacrifício. Quando os judeus, que são o povo da Bíblia, quando os judeus faziam sacrifícios na sua religião, eles dedicavam coisas a Deus ao mesmo tempo que reconheciam o quanto os seus erros, os seus pecados, atrapalhavam que a vida deles fosse o ato de adoração a Deus que deveria ser. Os sacrifícios eram uma maneira de reconhecer que quem manda realmente nisto é Deus, mas que tu és responsável pelo mal que fazes. E eu sei que isto em termos filosóficos não dá para explicar completamente. Mas é uma das coisas que caracteriza a vida de um cristão. Ele reconhece que quem realmente manda em tudo é Deus, mas ele assume que o cristão assume que tem responsabilidade no mal que faz. Até chegarmos aqui, até chegarmos a este ponto em que reconhecemos que é Deus que controla todas as coisas, que determina todas as coisas, e até reconhecermos os nossos erros, o que a Bíblia está a sugerir é que nós vivemos a dormir. O sacrifício pedia para que nós acordássemos para a necessidade de louvar o Criador, tomando responsabilidade pelo modo como os nossos erros, os nossos pecados, prejudicavam essa adoração. E nessa medida eu quero dizer-te que até tu te devotares a Deus, até tu quereres adorar a Deus, tu vives a dormir e é suposto que a devoção a Deus seja o despertador da tua existência. Se tomarem notas, metam lá. Devoção é despertador. Até eu estar a adorar a Deus, eu não estou a compreender bem a realidade. E agora eu quero ser cuidadoso, porque naturalmente há pessoas aqui que podem não acreditar em Deus, há pessoas que podem estar a ver o streaming e não acreditam em Deus, e eu não quero que elas achem que eu estou a chamá-las de tolas. Mas, de facto, quero que tu compreendas a lógica do texto, que é a lógica da nossa fé cristã. Tu podes ser uma pessoa muito inteligente. Se não acreditas em Deus e és uma pessoa inteligente, essa inteligência foi Deus que te deu, não foi o diabo sequer. Porque, como sabemos, o diabo não inventa coisas. O diabo não cria coisas. O diabo apodrece coisas. Ele não é criador. Portanto, mesmo quando uma pessoa não crente é inteligente, ela é inteligente porque Deus a fez inteligente. No entanto, uma pessoa não crente pode ser muito inteligente e não ter a inteligência mínima de compreender que existe Deus. E que, não reconhecendo a existência de Deus, ele ainda, de facto, por muito inteligente que esta pessoa seja, ele vive a dormir, porque não percebe que nós fomos criados para louvar o Criador. Até uma pessoa adorar Deus, ela vive sonâmbula, ela não compreende realmente o mundo à sua volta e não age no mundo à sua volta com a responsabilidade necessária. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que se a nossa devoção a Deus nos desperta para o que a nossa vida realmente é e deve ser, a nossa devoção só não basta, porque, como nós vimos, não basta Salomão ir até Deus. É preciso Deus ir até Salomão. E, neste sentido, eu quero dar com uma mão e tirar com outra. Porque eu, de facto, quero dizer, até tu te devotares a Deus, até tu ganhares a dimensão de que a tua vida deve ser um sacrifício a Deus, nesta medida de adorares, tu não estás a ver bem as coisas. Mas também agora quero tirar com outra mão. Para aqueles que creem que isso só não chega. Não chega só a nossa adoração a Deus. Porquê? Porque não é apenas Salomão que vai até Deus em sacrifícios, é Deus que precisa de ir a Salomão através de sonhos. Depois dos sacrifícios mostrarem a importância da nossa devoção a Deus, e dessa devoção a Deus ser um despertador para a nossa vida, indo Salomão até ele, agora é preciso que através dos sonhos Deus venha até Salomão. Agora, rapidamente, eu tenho de despachar o assunto dos sonhos. E o assunto dos sonhos, dá pano para mangas. O que é que nós podemos dizer rapidamente acerca dos sonhos? Rapidamente. Se vocês têm estado à quinta-feira, eu quero convidar-vos. Há condições de segurança para todos. Podem vir, mantemos a distância de segurança. A reunião de quinta-feira é às 20, ela está a subir a sua própria assistência. E nós, a reunião de quinta-feira, uma das coisas que tem é que nós voltamos ao texto, mas é mais participativo. Eu não estou propriamente a pregar o sermão, mas estou a revisitar o sermão convosco, que é mais participativo e por aí fora. E há umas quintas-feiras nós falámos nisto. Não é possível compreender o papel dos sonhos na Bíblia, e no Velho Testamento em particular, sem falarmos em revelação gradual e revelação completa. O que é que revelação gradual quer dizer? Não se esqueçam que na altura em que Salomão está
nestas circunstâncias, a Bíblia ainda não está terminada, nem o Velho Testamento está terminado. Certo? Então significa que Salomão vive numa época em que a Bíblia ainda não está fechada, porque ela só vai fechar muito tempo depois com o Novo Testamento. Então, porquê é que tantos sonhos são usados? Porque os sonhos são uma espécie de Bíblia pré-Bíblia. Até a Bíblia estar encerrada, Deus usava sonhos porque era uma maneira das pessoas conhecerem a sua vontade quando a sua vontade ainda não estava culminada em toda a Bíblia. Por outro lado, quando é escrito o último livro da Bíblia, só para nos despertar rapidamente, qual é o último livro da Bíblia? Não é difícil? Esse toda a gente sabe. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Agora que vocês sentem bem por acertaram, em que ano é que foi escrito? Há discussões acerca disto. Mas, geralmente, sim, de modo geral, coloca-se ali ano 90, portanto. Até o Apocalipse está escrito, a revelação de Deus na Bíblia não estava terminada. E a revelação de Deus, nós acreditamos que Deus inspirou mesmo as pessoas, nós acreditamos mesmo na Bíblia, é isso que faz de nós evangélicos, é isso que faz de nós protestantes, é isso que faz de nós reformados, aqui na Igreja da Lapa. Acreditamos que Deus se revelou através da palavra e até a palavra estar culminada nestes 66 livros, que são uma verdadeira biblioteca, até aí a revelação era gradual, passou a ser completa. Então, o que é que nós acreditamos nisto? Enquanto igreja, nós sentimos a necessidade de ter uma posição em relação ao assunto dos sonhos. E a nossa posição é que não há revelação que se compare à palavra de Deus. Okay? Esta é a nossa posição. Se vocês perguntarem, pastor, qual é a posição desta igreja em relação a sonhos? Eu vou dizer-vos, a nossa posição é nada se compara com a Bíblia. Mas eu sinto que Deus me disse, ótimo para ti. Se sentes que Deus te disse, ótimo para ti, mas isso não é a Bíblia para nós. Aliás, reparem uma coisa, e que Deus me ajude a ser sempre assim. Vocês nunca me ouviram a dizer assim, eu sinto que é da vontade de Deus que nós façamos algo do púlpito, como se eu estivesse a falar numa revelação específica. Eu posso muitas vezes dizer, eu sinto que é a vontade de Deus isto ou aquilo, mas eu nunca desejo colocar isso como se fosse Bíblia. Também é isso que nos distingue às vezes de igrejas onde a boa intenção das pessoas vai longe demais. Agora também quero dizer, e já falei isto numas quintas-feiras, mas esta é uma parte importante também. Uma igreja, fazer parte da igreja é uma grande aventura, porque nós somos todos pessoas diferentes uns dos outros. E há coisas onde nós fazemos questão de dizer, aqui todos têm de pensar em relação a este assunto da mesma maneira. Por exemplo, alguém que não conheça também a nossa comunidade, vá ao site igrejadalapa.pt e encontra lá a nossa declaração de fé. Há assuntos que nós fazemos questão de determinar. Olha, aqui não há liberdade. Isto é mesmo assim, Deus é mesmo Pai, Filho e Espírito Santo. Há outros assuntos em que nós dizemos há liberdade. Não é? Há assuntos em que dizemos aqui não há, aqui é mesmo isto, e há outros em que há liberdade. Por exemplo, na nossa igreja nós não sentimos necessidade de ter uma posição acerca dos sonhos nisto que vos vou dizer. Há pessoas entre nós que acreditam no poder de Deus se revelar através de sonhos. Portanto, têm sonhos e acreditam que Deus pode usar isso. Há outros que dizem, não, nem pensar, isso já acabou, isso acabou com o Novo Testamento. E o que eu vos quero dizer é que a Igreja da Lapa tanto aceita uns como aceita outros. Ok? O fundamental, a única coisa que nós dizemos é que para aquele que acredita que Deus até pode indicar alguma coisa através dos sonhos, isso nunca é a revelação que se coloca ao lado da palavra de Deus. Usando aqui o jargão teológico, porque isto depois tem nomes específicos teológicos, portanto, nós não nos sentimos na obrigação de ter uma posição continuacionista nem cessacionista em relação a estas questões. Ok, vamos avançar porque precisamos terminar. Já falámos de Freud, vejam bem o que é que andamos a fazer, a falar de Freud no meio dos sermões. Sigmund Freud, não é? Ele chamava os sonhos a ciência do inconsciente. Eu não sei se algum de vocês já leu a interpretação dos sonhos do Sigmund Freud, eu já li. Ao início tem piada, ao final, já não, na minha opinião, já não tem assim tanta piada, mas é um livro que teve muita influência e influencia ainda hoje a maneira como nós pensamos acerca dos sonhos. Porquê? Porque nós pertencemos a uma cultura, também influenciada por Freud, que em grande parte toma os sonhos como alguma coisa que é meu, mas eu não domino. Portanto, é meu, mas eu não domino. E o interessante, dando atenção aos sonhos, é também reconhecer que as outras coisas que são nossas, e que tomamos coisas como mais conscientes e que dominamos melhor do que os nossos sonhos, são também domínios nos quais o nosso senhorio não é assim tão grande. Deixa-me dar rapidamente o exemplo, e já estou a lutar oficialmente, já estou em período de luta contra o tempo. Mas, por exemplo, todos nós temos experiências com sonhos
E às vezes estamos num sonho muito mau e agradecemos a Deus porque chegou ao fim, certo? Por exemplo, vocês já sonharam, já aconteceu comigo, e eu agora vou-me perder um pouco, mas, por exemplo, sabem aqueles sonhos em que nós julgamos as coisas estão péssimas, horríveis, mas de repente há alguma coisa que nos diz, é apenas um sonho. Estou apenas a sonhar. Vocês nunca pensaram que estão apenas a sonhar no meio de um sonho? É um grande alívio, não é? Por exemplo, nunca sonharam que morreram? Eu já sonhei que morri. Olha, morri. Espera aí. Penso logo existe. Eu não posso estar a pensar se morri. Eu nem vou abrir o jogo em relação aos meus sonhos, senão era despedido. Mas os sonhos são coisas... Por outro lado, há sonhos incríveis que nós estamos a sonhar. Eu lembro-me, isto acontecia quando eu era mais jovem, se calhar é uma coisa típica da infância que perdi. Mas sabem, quando estamos a sonhar e o sonho é muito bom, e acordamos e ficamos cheios de vontade. Eu lembro quando era miúdo, às vezes acontecia, o sonho é tão bom, perdia, então forçava-me a dormir mais para ver se conseguia lá voltar. E às vezes dava resultado, conseguia voltar àquele sonho. Mas isto para dizer o quê? A nossa tendência é acharmos que aquilo que está dentro da nossa cabeça quando estamos a dormir, nós não dominamos. E uma coisa que eu te quero dizer hoje é, não sejas tão fatalista em relação às coisas que não dominas. Porque sabem, as experiências médicas recentes, em fazendo scans cerebrais a pessoas que estão a dormir, indicam, curiosamente, que há uma grande atividade na área límbica e paralímbica. O que é a área límbica e paralímbica no nosso cérebro? São as áreas relacionadas principalmente com as emoções, com os desejos, com a aprendizagem, com a memória, com a vontade. Então, o que eu quero dizer, isto é interessante, porque nas áreas, por exemplo, a área da nossa vontade, que nós tendemos a achar, a vontade é muito minha, eu é que sei, eu faço o que eu quero. Não é? Curiosamente, essa é da área que trabalha mais quando tu não sabes aquilo que queres porque estás a dormir. Então, o que eu te quero dizer hoje é, em relação a coisas que tu achas que não tens domínio nenhum, se calhar tu tens mais domínio do que julgas. E em relação às coisas que tu achas que tens muito domínio, se calhar tu não tens assim tanto domínio. Porque é isto que é sugestivo na área dos sonhos, que geralmente temos como algo que é meu, mas eu não mando. Deus aparece na área que eu julgo que não tenho nada a dizer. Deus usa essa área para pedir a Salomão responsabilidade. Já perceberam o paradoxo disto? Isto é mesmo interessante. Eu sei lá, eu não escolho o que eu sonho. Eu tive um sonho horrível, preferia não ter tido. E é nessa área que nós geralmente julgamos que não dominamos, que Deus aparece a Salomão e diz assim, age com responsabilidade, o que tu quiseres eu vou dar-te. Isto é interessante. Nós somos chamados a construir responsabilidade em áreas onde geralmente achamos que não temos nenhuma responsabilidade. Por isso, eu quero baralhar-te hoje um pouco o esquema. E com a palavra aberta quero dizer-te, nos sacrifícios e nos sonhos de Salomão, quero dizer, talvez naquilo que tu julgas que mandas, tu não mandas assim tanto. E talvez naquilo que julgas que não tens mão, tu possas ter alguma mão. E o que Deus vai dizer é pede o que quiseres. Sabem quem é que diz pede o que quiseres? Geralmente, alguém que diz pede o que quiseres é alguém que tem a certeza que vai poder cumprir isso. Alguém que diz pede o que quiseres é alguém que sabe que tem a capacidade de prometer seja o que for. E essa promessa, esta é uma parte muito bonita e eu estou a correr. Mas sabem, quando estava a estudar esta mensagem, isto foi uma parte que mexeu muito comigo. Porque na Bíblia, uma promessa funciona como uma coroação. Isto, uma coroação. Já pensaram nisso? Salomão, ainda antes de formular o seu desejo, olhem para o verso 5, nós não lemos, aliás, olhem para o verso 6 que nós não lemos hoje. Porque é parte do desejo de Salomão, não vamos entrar aí. Mas Salomão, ainda antes de dizer qual é o seu desejo, já é reconhecido por Deus ao ser alvo de uma promessa. Isto quer dizer o quê? De cada vez que Deus te faz uma promessa, de cada vez que Deus faz uma promessa a alguém, é como se essa pessoa estivesse a ser coroada. Considera isto. O que é que a tua vida seria se tu tomasses as promessas de Deus como coroas prontas para usar? Porque a lógica do texto é que tu ponhas mesmo uma coroa na cabeça. E aí não estarmos em humilde. Não te armes em humilde. A lógica do texto, quando Deus te faz uma promessa, é que tu uses a promessa. Ai, Senhor, eu sou humilde demais. Oh, Senhor, eu não quero nada. É isso que Salomão vai dizer. Eu não quero nada. Não. A ideia é tu usares a promessa de Deus. Nós tendemos a ser fundamentalistas com o que fazemos e fatalistas com o que a vida faz em nós. Mas quando Salomão está no meio de sacrifícios e sonhos, nós encontramos alguma coisa melhor. Até tu te entregares a Deus, até tu te devotares a Deus,
Tu vives uma vida por acordar, tu vives a dormir, tu vives sonâmbulo e julgas no teu sonambulismo que tu tens controle naquilo que fazes. Repara, quando tu vives como se a vida dependesse inteiramente de ti, tu vives fundamentalista acerca de quem conduz os teus destinos e achas que quem conduz o teu destino és tu. E, nesse sentido, eu quero quebrar aqui o teu fundamentalismo. Não és tu que mandas na tua vida. Todos nós concordaremos, desde que o coronavírus chegou, a pessoa nem sequer precisa de acreditar em Deus. Todos nós concordaremos que uma das coisas que o coronavírus veio ensinar às pessoas, quer elas acreditem em Deus, quer não, é que nós não mandamos em nada. Nós nunca vivemos um ano como 2020 que fosse uma decepção tão grande, tão coletiva, de tantos planos e projetos. E tu nem sequer precisas de acreditar em Deus para reconhecer isso. Portanto, uma das coisas que a Bíblia te está a dizer, de facto, é que a nossa tendência é nós sermos fundamentalistas com aquilo que achamos que fazemos e que somos capazes de fazer e que queremos fazer e a maneira como rejeitamos as pessoas que não fazem as coisas da maneira como nós achamos essencial que elas sejam feitas. E, nesse sentido, deixa-me dizer-te, naquilo que tu julgas que dominas, a Bíblia está a dizer, tu não dominas. Tu não dominas. Por muitos sacrifícios que tu faças, por muito que a tua vida seja um sacrifício incrível, eu tive esta vontade e não parei enquanto não a concretizei. Por muito que tu vivas assim, não basta os sacrifícios que tu fazes a Deus, é preciso Deus vir até ti. Por outro lado, depois qual é o nosso problema? Nós tomamos áreas, como os sonhos, como as promessas bíblicas, como áreas onde não temos muito a dizer. Eu sei lá, eu não consigo sonhar o que eu quero. O sonho acontece, eu não mando nos meus sonhos. Sim, a Bíblia está cheia de promessas, mas isto parece-me um bocado utópico. A Bíblia parece-me um bocado utópica, é bem intencionada, mas eu sei lá, como é que eu vivo desta maneira? E deixa-me dizer, vivemos sem exercer responsabilidade, porque achamos que não temos responsabilidade nisso, mas isso é um fatalismo absurdo. Isso é um fatalismo. E eu quero dizer-te, meu irmão, para terminar, quando Deus promete, tu tens de arrebitar, meu irmão, minha irmã. Quando Deus promete uma coisa, isto não é uma área onde tu possas ser fatalista. E permitam-me agora rapidamente dizer isto, sobretudo para crentes. Esse é um desafio na minha vida também. Eu vejo tantos crentes, eu acredito, mas como é que eu faço isso? Eu até acredito, eu sou crente, mas eu não consigo. Se Deus prometeu, tu tens de pegar nessa promessa e colocar a promessa na tua cabeça. É a tua coroa. Repara, o Deus que fez as coisas através da palavra não ia cair no erro, até porque Deus não pode cair no erro, mas o Deus que fez as coisas através da palavra não ia cair no erro de depois falar coisas nas suas promessas que Ele não é capaz de cumprir. E nesse sentido, muitos de nós somos fatalistas. A Bíblia diz coisas, eu acredito talvez um dia, não sei o quê, se as circunstâncias mudarem. Jesus Cristo é a garantia de que não bastou nós darmos o nosso melhor para irmos até Deus. Foi preciso Deus em Jesus vir até nós. Jesus Cristo é a garantia de que as promessas que Deus faz são o que faz o mundo girar. O Criador tornou-se criatura para que o sacrifício perfeito resolvesse de uma vez por todas o problema de todo o mal. O nosso mal e o mal de toda a gente. Promessas são coroas que precisam de ser usadas. E deixem-me terminar com esta mensagem. E nós, em vez de usarmos as coroas da promessa de Deus, usamos umas boinas que por fora dizem que nós somos muito capazes nas coisas que fazemos. Mas por dentro são o nosso fatalismo. Eu gostava de lá chegar, mas não consigo. Tu, nesta manhã, não és chamado nem a ser fundamentalista com aquilo que julgas que és capaz, nem a ser fatalista. Tu és chamado a trocar qualquer boina que tenhas na cabeça e a colocar uma coroa, que é a coroa da promessa de Deus. Vou convidar-vos a poderem ficar de pé, para podermos orar. Deus Pai, nós reconhecemos que ficamos divididos e queremos pedir a Tua ajuda. Senhor, ajuda-nos a não ficar divididos. Ajuda-nos a olhar para as Tuas promessas e acreditar no poder delas. Jesus Cristo é a promessa cumprida. Nós amamos o nosso Senhor, nós queremos estar com Ele. Nós queremos desejá-lo mais do que todas as coisas deste mundo. Ajuda-nos, Senhor. Ao mesmo tempo, quebra a nossa arrogância, os nossos planos.
Somos tão implacáveis para com as pessoas que estão ao nosso lado e que não fazem as coisas como nós achamos que elas deviam fazer. Mas depois, quando são as coisas que tu achas que nós devíamos fazer, nós ficamos caladinhos como ratos. Senhor, tira o fundamentalismo, esse tipo de fundamentalismo acerca da nossa vontade. Ó Senhor, e tira o fatalismo. Dá-nos fé. Dá-nos ouvidos para as tuas promessas. Ajuda cada pessoa, independentemente do sítio onde está, das circunstâncias que passa nesta manhã, a sair convicta de que há uma coroa para usar. Que tu nunca falhas com a tua palavra, Senhor. Que isto possa alimentar cada pessoa nesta manhã. Que nos possa orientar durante a semana, sendo da tua vontade, quando estivermos junto de pessoas que não acreditam, que nós possamos ser agentes de esperança. Recebam a graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos, agora e para sempre. Amém. Podemos ficar sentados.